Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso momento de meditação e esse momento é muito precioso, pois tem a capacidade, o poder de transformar todo o nosso dia. Uma palavra a qual é mencionada e dita a nós tem a capacidade de nos dar vida, animar a nossa existência, fazer com que a gente encare o dia que está diante de nós completamente com uma perspectiva completamente diferente. E por isso esse momento é tão importante. E por isso você precisa ficar até o fim. Não simplesmente para me ouvir falar, mas simplesmente para ter o seu momento com Deus. Antes de nós adentrarmos o nosso momento de meditação, onde vamos fazer uma reflexão em um texto bíblico e ali algumas aplicações, eu quero convidar você que está comigo a nós buscarmos a presença de Deus em oração. Então, do jeito que você está, feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos nesse momento com o propósito de ouvir o Senhor falar aos nossos corações. E, Pai, nós precisamos que o Senhor fale de verdade, porque às vezes nós estamos vivendo uma situação que é preciso o Senhor gritar para que a gente consiga ouvir. E por isso, Pai, nós pedimos perdão. Porque às vezes nós estamos tão longe, que se faz necessário o grito. Que a cada dia, Pai, a gente venha se aproximar de Ti, pois nós entendemos que não há vida longe de Ti. Pois o próprio Filho Teu, Jesus Cristo, disse: busquem a palavra de Deus, porque nela testifica, é nela que vocês vão encontrar a vida eterna. E é exatamente isso que nós almejamos. Então, Pai, perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua paz, derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, envia esse Consolador para cada pessoa aqui, nesse momento. Nós pedimos isso no nome santo e poderoso de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. O tema de nossa meditação hoje é Narciso e Godmund. Vamos entender. Bom, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para nós lermos o nosso texto. O nosso texto para a nossa reflexão se encontra no livro de Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 4, que diz assim, olha, é bem curtinho. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Um verso muito curto, mas que tem muito a nos ensinar. Primeiro vamos entender o tema de nossa meditação e depois a gente vai compreender por que esse verso se encaixa perfeitamente nesse tema. Narciso e Godmund são dois personagens de um livro, a qual o livro recebe o mesmo nome. Você pode até pesquisar aí depois para você ter acesso à informação desse livro. Mas, em tese, o que esse livro fala, a história que está contida nesse livro é o seguinte. Narciso e Godmund eram dois amigos que viviam e cresceram dentro de um mosteiro. Eram amigos bem próximos, daqueles que confidenciavam os seus sonhos um com o outro. Você sabe que nem sempre a vida, ela conduz, a jornada da vida conduz num mesmo caminho. Provavelmente você consegue se lembrar aí pelo menos de 4 ou menos ou mais nomes de pessoas que fizeram parte da sua infância, que hoje estão vivendo uma vida completamente diferente da sua realidade. Eu consigo lembrar alguns nomes. E aí a gente, quando volta atrás e traz à memória os momentos vividos na infância, as conversas, os sonhos e tudo aquilo, a gente percebe que de fato a gente não tem controle, de fato, sobre o que vai acontecer comigo e com você no futuro. O livro fala que esses dois jovens, eles tinham um sonho. Um sonhou, porém a vida o conduziu para uma realidade completamente diferente. Ele se tornou um religioso, uma pessoa que vivia ali dentro da ordem, bem regradazinha. O outro tinha seus sonhos também, porém a vida lhe conduziu para outros caminhos. Ele foi viver a vida de uma maneira desordenada. Daquele que queria experimentar de tudo, como você já deve ter ouvido ali a fala de algumas pessoas dizendo, ele foi viver a vida. E ele de fato viveu, experimentou de tudo, conheceu tudo, viveu. A lição que esse livro quer mostrar para mim e para você, e que faz
total sentido com o verso que a gente meditou, é que não adianta, não é esse o plano de Deus para mim e para você. Não adianta a gente viver uma vida bem regradinha, no sentido de não desfrutar da vida, não aproveitar da vida. Porque, avalie comigo, Deus criou um jardim para o primeiro casal, ali dentro do âmbito perfeito, o mundo perfeito, sem a existência de pecado. Ele criou tudo e ele virou para o primeiro casal e disse: olha, tudo que está diante de vocês, está a serviço de vocês, está à disposição de vocês. Vão viver, aproveitem a vida. Vão viver. Porém, com a entrada do pecado, essa realidade mudou. A gente vê ali que o homem teria que suar, teria que da erva daninha tirar o seu sustento. Ou seja, teria que sofrer. O trabalho após o pecado começou a ter uma conotação negativa. Algumas pessoas até brincam, se trabalho fosse bom, não tinha o nome de trabalho. Essa realidade passou a ser assim após o pecado. Antes do pecado, o homem trabalhava, tinha ali suas tarefas, mas não era trabalhoso como é nos dias de hoje, não era fadigante. Porque esse contexto da fadiga, esse contexto da exaustão, do sofrimento, do desgosto com o trabalho, veio após o pecado. O Narciso, ele vivia essa realidade. Ele vivia uma vida bem regradinha, dentro ali das margens, não olhava para a direita nem para a esquerda, tudo certinho, aquela coisinha. Já o outro, o Godmund, ele vivia uma vida completamente desregrada, não havia limites para ele, experimentou de tudo, viveu de tudo, completamente ao avesso de Narciso. Porém, nenhum dos dois conseguiu desfrutar da vida de forma plena. Porque enquanto um foi para uma vertente extrema, o outro foi para outra vertente extrema. E hoje, no mundo que a gente vive, está muito em alta essa questão da polarização extremas. É algo que eu e você devemos evitar. A Bíblia diz o seguinte, que foi o verso que a gente leu, eu vou repetir. Alegre-se sempre no Senhor. Nós temos colocado a nossa alegria em alvos errados. Às vezes a gente se alegra na vida que a gente está tendo. Às vezes a gente se alegra na profissão que conseguiu. Às vezes a gente se alegra na família que construiu, nos filhos que teve. Mas a Bíblia diz o seguinte, diferente e contrariando as nossas ideias, a Bíblia diz, alegre-se sempre no Senhor. E Paulo dá uma ênfase aos filipenses. Outra vez eu digo, alegrem-se. Em quem? No Senhor. Sabe, se existe uma razão e um motivo para eu e você nos alegrarmos, é porque nós temos um Deus amoroso, um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus que nos ama. Talvez quando você olhe para a sua realidade de hoje, você não enxergue nenhum motivo para se alegrar. E esse verso vem exatamente para esse tipo de situação. Paulo olha para mim, para você e diz, a despeito de tudo que você está passando, a despeito da vida que você levou, a despeito dos caminhos que a vida te colocou, alegre-se no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se no Senhor. Será que hoje não é o momento para eu e você olharmos mais para Deus, ao invés daquilo que está ao nosso redor? Porque somente em Deus, eu e você vamos conseguir viver a vida de maneira equilibrada. Dentro daquilo, do plano que Ele, vamos dizer assim, desenvolveu para a vida humana, e também desfrutando de maneira plena da vida. Ou seja, nós vamos ser pessoas alegres de uma forma plena. Sem margem para dizer assim, não, hoje eu estou num dia ruim, hoje não. Esse não faz parte do plano de Deus para a minha vida nem para a sua vida. Você quer viver essa realidade? O conselho de Paulo é para mim e para você. Alegrem-se sempre no Senhor. Essa é a resposta, esse é o segredo para que a gente possa viver de maneira plena e feliz. Chegamos a mais um fim de nosso momento com Deus, o nosso momento de meditação.
Que hoje você possa ser preenchido da presença de Deus. Que se você estiver passando por alguma situação complicada, que você possa olhar para tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Para esse momento que Ele proporcionou para você. Porque esse é um momento abençoado. Separar esses minutinhos para ouvir a palavra de Deus é uma bênção. Muitas pessoas ao redor do mundo gostariam de ter essa oportunidade e por algumas circunstâncias não podem. Então, esse simples fato, esse simples momento já é um motivo para eu e você nos alegrarmos. Que assim a gente possa ter a sensibilidade de enxergar várias e várias outras coisas que o Senhor tem proporcionado para mim e para você. É isso? Papai do céu te abençoe, te proteja, te guarde e te traga aqui novamente amanhã. Até a próxima e tchau, tchau.